Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a tua vida nesse dia. Que esta mensagem que vai ser pregada, esta palavra que venha ser uma bênção na tua vida. E hoje eu quero trazer aqui uma enquete. Eu quero perguntar a você: quando você vai congregar, a quem você vai buscar? Parece até uma pergunta idiota, mas não é não. Depois você vai ver o desenrolar, você vai ver que tem sentido. Porque muitas das vezes, meus amigos, as pessoas vão na igreja para buscar o que sai do pastor, sabe? O pregador. E isso é errado. Nós temos que ir na igreja para buscar a Deus, adorar o Senhor, buscar o Senhor. Tudo bem, as palavras saem ali do coração do homem, da boca do homem, tudo bem. Mas nós precisamos estar atentos ao que sai da boca do homem, se faz sentido com a palavra de Deus, sabe? Mas a nossa adoração tem que ser a Deus. Porque para você receber uma bênção das mãos do Senhor, não precisa de ninguém, sabe? Aonde você estiver, você pode adorar a Deus, aonde na tua casa, debaixo de uma árvore, que você dobrar o seu joelho, ou você fizer uma oração, seja em pé, sentado, deitado, sabe? A oração não é só feita de joelho. Às vezes você está enfermo, está acamado, você não pode ajoelhar, você não pode orar porque não pode ajoelhar. Não tem isso, não tem essa. Não importa a posição em que você está, o que importa é o que sai da tua boca e o que sai do teu coração. É isso que importa diante de Deus. Porque tem muita gente, irmão, que ele vai no culto e se ele não tomar cuidado, ele acaba adorando, prestando uma adoração ao pregador, ao cantor, começa a idolatrar o pastor, começa a idolatrar o cantor, e isso não é bem quisto diante de Deus, sabe, irmão? A nossa adoração tem que ser direta para Deus. É Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É Deus. Só Ele adorai. Só a Ele prestai culto. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Sabe, meus amados? E também quero pedir para você deixar aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha, ativa o sininho das notificações. E o nosso Deus Todo-Poderoso é que vai te dar a recompensa de tudo isso e você ajudar uma pessoa que prega um evangelho puro, sem mistura, na simplicidade, mas no meu coração eu quero fazer o melhor para Deus e para vocês, tá bom? Quero ler com vocês aqui Isaías no capítulo 30. Eu li ontem esse capítulo, alguns versículos desse capítulo, e achei muito interessante Deus clamando, né, irmãos? Deus levantou um clamor contra Israel pelas atitudes de Israel. Por isso que eu estou falando essas coisas que eu já falei aqui. Capítulo 30 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó,
e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. E vai falando mais, mas eu vou ler só até aqui, irmão. Então, meus queridos, a nossa fé, irmãos, tem que ser em Deus. Tudo em que nós precisarmos, nós temos que recorrer ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme. Porque ao invés de nós buscar Deus, nós estamos buscando no homem. E o homem nada pode fazer, irmãos. Principalmente na nossa vida espiritual, o homem nada pode fazer por nós. Você vai buscar o batismo do Espírito Santo, como é que você vai buscar no homem? Né? Antigamente, na era dos profetas, dos apóstolos, até poderia ser, porque os homens viviam, sabe, irmãos? Viviam no azeite. Agora, hoje em dia, não, irmãos. Tem muitos homens que estão no altar que estão precisando do Espírito Santo igual você, ou às vezes até mais. Então não tem quem nós buscar, nós temos que buscar no Senhor. Porque falar, irmãos, falar bonito, o político fala, sabe? Político fala bonito em cima de um palco. Então nós precisamos buscar em Deus, aprenda a buscar em Deus. Igual está aqui, ó, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha o que o Senhor ensinou aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Já pensou, irmão? Sabe, aquelas orações longas, repetitivas, aquela gritareira, aquela coisa, aquela repetição. E a Bíblia está nos proibindo as vãs repetições. Se você tem oração pequena, o propósito da oração Deus conhece pelo propósito dos nossos corações. Não é por muito falar, mas eu orei 3 horas. E teu coração, como é que está? Como é que está o propósito do teu coração? Ao terminar aquela oração, como que está teu coração? Então não é o tanto que a pessoa ora. Sabe, irmãos? É o propósito do coração, as palavras. Deus conhece o teu coração, Ele sabe se aquelas palavras que saem do teu coração saem com sinceridade, se é com fidelidade a Deus, se realmente o teu coração está voltado para Deus. É isso, meus amados irmãos, é que importa. Então está aqui. Então você pode orar na tua casa, no teu quarto, no banheiro da tua casa, aonde você estiver. Você pode dobrar o seu joelho e orar, que Deus responde. Não precisa de você viver, irmãos, atrás da oração de uma pessoa. Sabe, você também é filho de Deus, sabe? Tem muita gente que vive atrás de profeta, atrás de revelador, mas ele não quer nada com Deus. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que não quer nada com ele ou com ela? Quer dizer, ou ela ou ele, que não quer nada com Deus. Como que Deus vai te encher de bênção? Para e pensa e analisa. Irmãos?
Nós que somos seres humanos, quando uma pessoa não quer nada conosco, nós vamos querer alguma coisa com aquela pessoa? Obviamente que não. Agora você já pensou Deus? Por isso que ele está falando aqui, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado e mais pecado. Sabe, irmão, tem um povo que vai na igreja, mas não quer nada com Deus. Lá fora, irmãos, ele está praticando as atrocidades, os pecados, as vaidades e tudo mais, mas não quer nada com Deus e vai na igreja para receber a bênção de Deus. Eu fico pensando, como que pode essas coisas? Sabe, irmão? Porque aqui Deus está declarando para esse povo aqui que Deus não gostou daquela atitude que eles estavam tomando. Deus não gostou, Deus não gostava e Deus não gosta. Então nós precisamos, irmão, dedicar o nosso coração a Deus, não aos homens. Eles largou de buscar a proteção de Deus para buscar proteção no rei do Egito, em Faraó. Mas Deus falou para eles que aqui tudo não ia passar de vergonha. Não ia passar de confusão na vida deles. E é isso que acontece com o ser humano quando ele vai buscar proteção no homem. Sabe, irmãos? Ele não vai na igreja para adorar a Deus, ele vai na igreja por causa do homem. Sabe, irmão? Nós temos que ir na igreja, aonde nós estivermos, para buscar o Senhor, prestar um culto a Deus, dedicar nossa vida a Deus. Ah, mas o fulano de tal vai estar pregando em tal lugar. Lá vai aquela caravana para lá, meus amados, atrás do homem. Será que quando você entrar no teu quarto, no teu aposento, como está escrito aqui em Mateus, será que Deus não te vê orando? Será que o Senhor não vai te recompensar? Está escrito, vou ler mais uma vez para encerrar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que te vê, e que, né, irmãos, o que está oculto, Deus vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que não pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, fala assim, ó, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Sabe, irmão? Às vezes você faz aquela oração, você levanta atrasado para ir para o serviço, sabe? Às vezes você não ora nem 5 minutos. Aquela oração não valeu, irmão? Lógico que vale. O que manda é o propósito do teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E presta atenção nessa palavra. Quando você for na igreja, irmão, não vai atrás de homem, não. Pelo amor de Deus, não sai por aí atrás de homem, não. Sabe, irmão? Vai lá na igreja para adorar a Deus. Aonde você estiver, Deus está contigo. Você orando no teu quarto, Deus sabe o que você precisa e te recompensará. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.